Gênesis, capítulo 16. No versículo 3, está escrito assim: Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora, por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuirdes. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado, o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa já não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Ele será entre os homens como jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi e está entre Cádiz e Bered. Amém. Meus irmãos, nós hoje vamos ver Deus encontrando uma escrava no deserto, grávida. Essa mulher não tinha a menor direção para onde ir, porque ela não conhecia aquele deserto. Desde que veio do Egito, ela tinha estado na casa de Abraão. Mas Deus faz uma pergunta para ela que talvez nós precisamos hoje pensar. Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu para ele: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ora, por que Deus faz perguntas se Deus conhece todas as respostas? Se eu perguntar, tudo bem, eu não sei respostas. Mas Deus, por que pergunta? E se Deus aparecesse agora aqui, visivelmente, pessoalmente, e perguntasse: de onde você veio? Para onde você vai? Talvez nem todas nós saberíamos dizer alguma coisa diferente de vim da minha casa e volto para lá. Mas aqui Deus está fazendo uma pergunta maior. Vamos levar em consideração o seguinte: desde o princípio, Deus estabeleceu que todas as vezes que um homem e uma mulher se deitam, ele pode trazer uma vida. Seu pai não tem vida para lhe dar, nem sua mãe. O doador da vida é Deus, o Criador é Deus. Portanto, seu pai não lhe fez, nem sua mãe. Um homem se deita com uma mulher,
e ele deposita a semente dele no ventre dela. No dia que Deus decide, ele traz uma vida que está lá em cima com ele toda a eternidade, ali, aproveita a semente do homem e junto com o material da mulher, ele vai tecer um corpo para que aquela vida possa viver aqui na terra. Porque para viver aqui na terra, tem que ter um corpo da terra. Então, todos nós viemos de lá. Todos nós viemos de Deus. E todos nós voltamos para Deus. Um grande escritor francês, Antoine de Saint-Exupéry, num dos seus livros ele disse: quem caminha sempre na mesma direção, acaba voltando ao ponto de partida. Um dia, capítulo 13 de João, você lê. Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos e de uma hora para outra ele teve um insight. Tudo o Pai colocou nas minhas mãos. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu sou o Senhor do universo. E João disse, e sabendo que ele viera do Pai, ele conhecia a sua origem. E sabendo que ele voltava para o Pai, ele conhecia o seu destino. Então Jesus sabia a sua origem, quem ele era e o seu destino. Todos nós viemos de Deus e todos nós estamos numa caminhada de volta. Esta é a pergunta. Ora, se nós estamos aqui, viemos de Deus, estamos andando de volta para Ele, nós somos peregrinos, nós somos viajantes. E Deus quantas vezes diz, toda a terra é minha, vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Ora, quando você viaja, você não pode carregar uma bagagem grande e pesada. Você não pode, atrapalha a sua caminhada. Mas o que Agar respondeu para Deus, fujam. O peregrino, ele tem um mapa de viagem. Ele sabe qual é o próximo avião, para onde ele vai, o que ele vai fazer, até o dia de voltar para casa. E ele sonha no retorno para casa. Porque chega um momento que a gente que viaja muito quer voltar para casa. Agora, o fugitivo, ele tem um problema de mania de perseguição. Ele não sabe para onde vai, ele não faz planejamento. Por quê? Porque ele não sabe a sua direção. E quando Deus perguntou, de onde vens, para onde vais? Ela disse, fujo da presença de Sarai. Ele disse, volta, humilha-te sob a mão da tua senhora, porque concebeste e darás à luz a um filho. Deus disse o sexo para ela. E disse a personalidade, o caráter. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ismael, nasceu o povo árabe. Se Deus sabe exatamente a hora de trazer uma vida aqui na terra, agora quem vai perguntar sou eu. Por que será que Ele deixou para trazer você no ventre da sua mãe para você ser a igreja do século 21? Você sabe qual é o momento que nós estamos vivendo? Você acordou? A Bíblia diz, acorda tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Você sabe que momento você está vivendo aqui na terra? É sobre isso que nós vamos falar. Porque Deus deixou para formar você no ventre da sua mãe, para ser a igreja hoje, para ser mãe, para ser esposa, para ser filha, para ser irmã. Por quê? Será que Deus
faz as coisas à revelia? Será que Deus não tem um propósito? Será que Deus não nos leva a sério? Será que Deus não leva a sério o sangue do seu filho derramado lá na cruz? Então, por que estamos brincando? Por que nós estamos tão indiferentes? Que momento nós estamos vivendo? Você tem percebido os sinais? Tem. Vamos falar um pouquinho. Quando Nabucodonosor, o maior imperador da terra, queria saber como seriam os governos na terra, o que seria de Babilônia depois dele, Deus deu resposta para ele. Num sonho, Deus mostrou uma estátua fenomenal. E quando ele ficou apavorado com a estátua, era colossal. E não vou falar sobre Daniel, mas preciso dizer que quem interpretou tudo foi Daniel. E Daniel, quando descreve essa estátua, ele diz, eu vou ler aqui capítulo 2. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Era essa a estátua. Quando ele vai dar a interpretação, ele diz, a cabeça é o Império Babilônico. Cadê o Império Babilônico? Já caiu há muito tempo. Na bebedeira de Belsazar. Caiu. Enquanto Belsazar fazia aquela bacanal dele, o coronel do Império Medo-Persa já tinha fechado as entradas do rio Eufrates e já estava entrando, secou as entradas e já estava com seu exército lá dentro. Caiu a cabeça de ouro. Depois desse teu império, oh rei, virá um outro império. E veio o Império Medo-Persa, peito e braços de prata. E esse império tão forte, de Dário e Sírio e Artaxerxes e Assuero e todos os Xerxes, também caiu. E nós já vimos, não apenas na Bíblia, mas na história. E depois veio o Império de Alexandre o Grande, greco-macedônico, que também caiu e já passou. Na bebedeira de Alexandre, tomou uma bebedeira enorme, teve um febrão e morreu, com 32 anos de idade. O império dele, então, foi dividido pelos 4 generais, que deles o mais conhecido para nós aqui no Brasil é Ptolomeu, porque ficou com o Egito, e nós conhecemos bem dele por causa da história de Cleópatra. Depois acabou os quadris de bronze, que é o Império de Alexandre o Grande, vem as pernas de ferro, o Império Romano. Quando Jesus nasceu, estava no Império Romano. Quem foi que venceu o Império Romano? Porque o Império Babilônico, os persas venceram. O Império Persa, o Alexandre venceu. O Império de Alexandre, o romano venceu. Quem venceu o Império Romano? Quando foi que caiu o Império Romano? Ele se diluiu. Ele ainda tem vestígios aí bem fortes. Quem estuda direito sabe que estuda direito romano. E ficaram os tributos, os juros que pagamos,
Tudo isso é resquício do Império Romano. Mas ele vai deixando as suas marcas e os pés da estátua colossal, gigantesca, era metade ferro, metade barro. Por acaso, ferro com barro não são confusão? Então, dos impérios, eles chegaram a essa democracia louca que nós vivemos no mundo. Que nós elegemos sem saber quem, porque somos obrigados. Bem, se você observou, do ouro, a qualidade do metal piorou para a prata. Da prata, piorou para o bronze. Do bronze, a qualidade piorou para o ferro. E o ferro se mistura com barro. Eu lhe pergunto, em que momento do governo da humanidade nós estamos? Nos pés de ferro com barro. É este o momento em que você está na terra e eu também. Agora, olhe o versículo seguinte. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de barro, nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras de estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o reino de Deus que vem. É neste momento que vem o reino de Deus. O autor dos livros hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, diz: por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus com reverência, de modo agradável e santo temor. Versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É deste momento que eu quero falar. Deus podia ter trazido você no ventre da sua mãe, no primeiro século. Ia ser tão bom conviver com Joãozinho, Paulinho, Tiago, Silas, aquela turma toda, Timóteo, coisa boa. Mas ele deixou você para trazer agora. Agora, nesse momento de caos, é agora que ele está apostando em você, chamando você para olhar para ele. O que é que você está fazendo? Que momento nós estamos? Vou falar, eu estou aqui no livro de Daniel, então, olhe o que a Bíblia diz em Daniel 12, no versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. O tempo do fim. Do fim. Olha uma característica dos tempos do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Olha, característica do tempo do fim. O saber se multiplicará. Nunca a humanidade conheceu um progresso científico e tecnológico como nós temos hoje. Hoje se opera uma criança no ventre da mãe. A criança sobrevive e a mãe também. Você toma um avião em New York, 5 horas você está em Paris. Você conversa com uma pessoa na Austrália, rindo, olhando, ouvindo. Só falta cheirar a pessoa. Isso é progresso. Característica do tempo do fim. Meus irmãos, a Bíblia está mostrando tudo. Quando nós lemos capítulo 16, eu vou primeiro capítulo 9 de Apocalipse, a Bíblia diz assim:
O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta! Os 4 anjos que se encontram atados juntos ao grande rio Eufrates. Nunca esqueça que esse rio aqui, todas as vezes que se fala do Eufrates, diz grande rio Eufrates. Não sei por quê. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Por que grande rio Eufrates? Capítulo 16, olha lá, capítulo 16 de Apocalipse. No versículo 12, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. O rio Eufrates não é maior do que o Tigre, não é maior do que o Nilo, não é maior do que o Amazonas, porque grande por causa da sua influência profética. A importância do Eufrates é profética. O rio profético da Bíblia não é o Jordão. O Jordão é importante para nós, principalmente cristãos, porque João Batista batizava ali, Jesus foi batizado ali. É um rio querido, faz parte da nossa história. Mas o Eufrates é o rio profético. De lá vem o Tigre, daqui vem o Eufrates e se encontram aqui em Gurna, onde está cientificamente comprovado o paraíso terrestre. Este rio Eufrates estava lá, já tinha sido criado. Quando Deus fez o homem, o rio Eufrates viu. Ele viu Caim matar Abel. Ele viu o homem e a mulher expulsos do Éden. Ele conhece a história do homem desde o princípio. Ele tem cacife para levar os exércitos para a batalha final, a Armagedon, no Vale do Megido. Este rio, a Bíblia diz que vai secar. A Bíblia diz: por boca de 2 testemunhos todo conhecimento será estabelecido. Aqui está escrito que ele vai secar. 2013, a NASA tem um satélite chamado Grace. Esse satélite é só para pesquisar onde tem água doce, água de beber. Porque acham que vai faltar água no planeta Terra e quando faltar, eles sabem aonde buscar. Esse satélite detectou em fevereiro de 2013 que o rio Eufrates já tinha secado 42% ou 46%, não me lembro direto da fração. Já tinha secado. Quando você lê a palavra por boca do profeta Isaías, no capítulo 11 de Zacarias, aqui no versículo 15, está escrito assim: o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Esta semana, algum abençoado mandou para o meu filho eu não sei como dizer, um filmezinho sobre o rio Eufrates. Essa história de que o islamismo está crescendo é mentira, mentira, mentira. O que está crescendo é o cristianismo. Jesus Cristo está edificando a igreja dele, sim. O islamismo está em decadência, está com as pernas quebradas, sim. E os muçulmanos estão conhecendo Jesus Cristo. É sinal desse tempo.
Um jovem muçulmano convertido está pregando loucamente o evangelho na loucura do amor de Deus. E ele fez uma palavra exatamente sobre essa profecia do capítulo 16 de Apocalipse, que está se cumprindo diante dos nossos olhos, e nós não prestamos atenção. Eu pedi para o rapaz, para ver se ele podia botar aqui a profecia sobre o rio Eufrates. The Euphrates River is now completely dried up. For those that don't know what's going on, the Euphrates River is an international waterway that divides Syria, Iraq and Turkey. The Bible was written over 2000 years ago, in which it predicted that the Euphrates River will completely dry up and something supernatural will happen. The Bible states in Revelation 9 verse 14, release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates, and the 4 angels who had been prepared for the hour and day and month and the year will release, so that they will kill a third of mankind. Underneath the Euphrates River, they have found strange caves which starts and lead into unknown places and depths that go underneath the ground. Will that be the place where the demons are hidden? The Bible also states in Revelation 16 verse 12, the 6th angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. My friends, there is not much time left. We need to prepare right now and give your life to Jesus Christ now, before you realize that it's Era too isso late. que eu queria que vocês There's gonna be vissem. a time where you can no longer go back and repent. For the King is going to come and take us like a thief in the night, and we will not realize what happened right before our eyes. Muçulmano recém-convertido está abrindo a boca para pregar. E nós não sabemos que isso pode tirar. Obrigado. Isto que está acontecendo no Eufrates, está escrito aqui, está acontecendo diante dos nossos olhos, meus irmãos. Diante dos nossos olhos. A profecia de Isaías 19 está se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós não lemos Isaías capítulo 19. Veja aí, também está se cumprindo. No versículo 21, Isaías 19, 21, outra profecia que se cumpre agora. E nós estamos passeando a ver navios. Parece que eu vim aqui para brigar, não é não. É que eu estou tão agoniada com isso. Eu ando pregando tanto sobre esse momento, porque eu sinto uma urgência tão grande. Eu vou te dizer o que eu estou vendo. Eu vejo uma teia, você sabe que é teia de aranha? Está sendo tecida em volta da igreja. A aranha não faz barulho. A teia está sendo tecida. A igreja está dançando, está festejando. Está sendo tecida uma teia. Quando fechar, só sairão os que vão no arrebatamento. Capítulo 19 de Isaías, versículo 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia, sim. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá às orações e os curará. Naquele dia, haverá estrada do Egito à Assíria, e os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro, com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos
os abençoará dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. O que está acontecendo? O Egito e a Síria. A Síria é o Iraque. A Síria é o Iraque. Primeiro sangue derramado na terra foi no Iraque. O sangue do pastor Abel. O caminho do sangue já foi feito, agora maior número de mártires na igreja no Iraque. Fundaram um estado naquele lugar onde era a Torre de Babel, que nós dizemos porque é Samara, era onde estava a torre espiral de Samara. Fundaram um estado só para matar cristãos. Não sai nos jornais, meus irmãos, porque não se trata de nenhum católico, de nenhum jornalista. É só para matar crente. Oferecem um de manhã e um de tarde. E ali é fácil pegar, porque é junto da Síria, que hoje se chama Mossul, onde tem a grande maioria cristã, só que eles são cristãos ortodoxos. Lá, todos os dias, um apareceu, foi aquele que era piloto da Egyptian Airlines. Vocês lembram? Apareceu na televisão, ele vestido com aquela roupa tipo abóbora, parecia cor de abóbora. E eles enforcaram o rapaz diante das câmeras. O ISIS, não é? Quando a moça da CNN foi entrevistar a mãe dele no Cairo, ela perguntou: como a senhora se sente ao ver o que fizeram com seus filhos? Ora, como é que uma mãe se sente ao saber que mataram o filho dela que estava trabalhando? Eu não tive coragem de perguntar para a pastora até agora como é que ela se sente, porque eu sou avó. A mulher disse: eu me sinto muito honrada. Eu não sou digna de ter parido, amamentado e criado um filho para morrer pelo nome de Jesus. Ainda tenho 3 filhos. Se Jesus quiser me dar essa honra, todos 3 estão ali. Aí saiu que a mulher ficou enlouquecida pelo sofrimento. Nós sabemos a loucura dela, porque nós também temos essa loucura. Isso é o que está acontecendo no Egito. Lá nos escombros da Síria, pegaram uma menina de 8 anos. O pai era engenheiro. Morreu na guerra. A menina estava no meio dos escombros. O repórter disse: você não vai mais na escola? Não. Você não tem boneca? Não. O que você quer que façam com os homens que mataram seu pai? Eu quero que Jesus salve eles. O Evangelho de Jesus Cristo não perde o poder. Nós precisamos saber isto que está acontecendo aqui. O maior número de conversões está no Egito e no Iraque. Eu tenho o prazer de dizer que um irmão nosso, o pastor Asaf Borba, há algum tempo atrás, começou um trabalho lá no Egito, num subterrâneo, com Paul Weber, Ron Kenoly e mais uns 2, para trazer adoradores do mundo árabe. Ficavam ali um mês, eles estavam financiando tudo para ensinar louvor e adoração. E depois eles voltavam para a terra deles. Essa semente se espalhou. E quando nós vemos a adoração desse povo, nós vemos
O que Jesus está fazendo agora, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Este é o momento, meus irmãos, diante de tudo o que nós estamos vendo, os sinais são muito mais do que claros, não tem para onde piorar. Vocês viram a plataforma que está se formando no mundo? Quando você lê o livro do profeta Daniel, e você vê as características do homem que vem, do anticristo, entre tantas características, no capítulo 11, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Então vocês já viram que tipo de homem será o anticristo. Nem terá respeito ao desejo de mulheres. Então vocês podem imaginar a plataforma que está se levantando para recebê-lo. Quando nós olhamos para o mundo, cadê os grandes estadistas? Cadê os grandes personagens? Onde eles estão? O mundo está achatado para receber visivelmente o anticristo. Meus irmãos, não apenas a profecia do capítulo 16 de Apocalipse, não apenas a profecia de Isaías 19, mas tantas profecias têm sido cumpridas. Quando você olha o livro do profeta Zacarias, e você vê que este homem viu a bomba atômica que vai explodir em Jerusalém. Se você olhou nos jornais, como é a morte por bomba atômica, porque quando teve o aniversário do horror que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, você vê, a morte vem de fora e vai matando a pele que vai caindo, daqui a pouco caem as mãos, depois caem os braços, depois cai a cabeça, por último mata o coração, porque a morte de fora para dentro. O profeta viu isso no tempo dele, e ele diz no capítulo 14 de Zacarias, no versículo 12: esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos. Entendeu? Todos os povos. Meus irmãos, quem já foi a Jerusalém sabe que ali não aguenta nem todos os judeus juntos. Quanto mais todos os povos. Quem são todos os povos? A ONU. É a representação da ONU. Todas as nações. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-se-lhes os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Vocês entenderam que o profeta viu a bomba atômica? Porque para nós hoje fazermos uma descrição dessa, nós já vimos o que aconteceu, mas ele não sabia nem o que era isso. Mas ele fez. Quando Jesus Cristo fez o seu discurso, o seu sermão profético em Mateus 24, ele falou disso tudo. Meus irmãos, aquilo é um trecho que nós precisamos memorizar. Porque ali é Deus profetizando e dizendo como seriam as coisas futuramente. Ele diz: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está vendo? Porque os discípulos queriam saber. Vieram em volta de Jesus e fizeram 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal acontecerá da conclusão do século? Jesus olhou para eles e disse: vede que ninguém vos engane, porque se levantará
nação contra nação, reino contra reino. Ora, nação contra nação, nós já estamos até cansados de ver. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra, nós já até não damos mais atenção. A guerra da Líbia continua, Gaddafi já morreu há muito tempo, mas continua a guerra da Síria continua, guerra do Afeganistão continua, do Iraque continua, lá a Síria tem guerra. Quem ouviu falar hoje da guerra da Ucrânia? Ninguém. Por quê? Não dá mais ibope, saiu das primeiras páginas dos jornais. Tem guerra no mundo todo. Mas ele diz, este evangelho será pregado a todas as nações, como testemunho, e então virá o fim. E eu creio que é o que ainda está faltando para que ele venha nos buscar. Quantas vezes esquecemos que nós estamos aqui, cada vez indo para ele. A igreja está esperando, eu não sei o quê. Porque nós não nos movemos no sentido de procurar a base da nossa fé cristã. Quando nós olhamos para a igreja, parece que está flutuando. Se você vai ao shopping da sua cidade, você entra lá, marido, esposa, filhos, você vai para a praça de alimentação, você vai ver as boutiques, tudo bem. Você vai comprar um apartamento, você procura ver a área do apartamento, procura ver tudo, mas nunca você pergunta quem calculou a estrutura, quem foi que calculou a base desse prédio, será que ele vai cair? Nós já vimos cair aqui o Palace 2, já caiu o elevado Paulo de Fronten, e tantos outros. Por que nós não damos atenção a fundamentos? Porque nós não vemos fundamento, nós não vemos alicerces. Mas se o alicerce for fraco, a construção toda vai cair. Os alicerces da nossa fé cristã não estão sendo levados a sério. Não se prega mais arrependimento. Não se prega mais novo nascimento. Não se prega mais santificação. Por quê? João Batista começa a pregar no deserto da Judeia. Aquele homem abre a boca e diz: arrependei-vos. Primeira palavra. Quando João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia e começou: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos. Ele não disse: vê se você se arrepende, dá uma arrependidinha aí, não. O verbo está no imperativo afirmativo. Arrependei-vos. É imperativo que você se arrependa. É uma ação voluntária. É decisão sua. Primeiro sermão na boca de um pecador, no poder do Espírito Santo, da boca de Pedro no dia de Pentecostes, quando o povo sentiu compungido o coração e perguntou: e agora? Que faremos? Ele disse: arrependei-vos. E Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Então, não existe cancelamento de pecado se não houver arrependimento. Por que não pregamos? Aí você pode dizer: irmã, mas quando eu me converti a Jesus Cristo, eu me arrependi. Tudo bem, glória a Deus. Você se arrependeu? Você se rendeu a Jesus Cristo?
seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, você é feita filha de Deus, o Espírito Santo está em você, glória a Deus. Mas e daí? Não precisa mais arrepender. Abra sua Bíblia em João 13, que Jesus Cristo está dizendo uma palavra específica para você que acha que está tudo pronto, é sentar e esperar e não tem mais nada para fazer. João capítulo 13, Jesus estava na mesa com os seus discípulos. De uma hora para outra ele teve um insight. Aí tem escrito assim: sabendo Jesus que tudo o Pai colocou em suas mãos, eu sou o Senhor do universo, e que ele viera do Pai, conhecia a sua origem, e que ele voltava para Deus, conhecia seu destino, levantou-se da mesa, tirou a capa, pegou uma bacia, uma toalha e passou a lavar os pés dos discípulos. Agora eu queria que você visse aqui, no versículo 8, quando chega, João 13, 8, quando chega na hora de lavar os pés de Pedro, Pedro diz: nunca me lavarás os pés. Oi, Pedrão, coitado. Respondeu Jesus, eu vejo Jesus aqui embaixo, lavando os pés, levantou os olhos assim, bem dentro dos olhos de Pedro e disse: Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Está escrito: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E Pedro, coitado, daquele jeito dele, virou para Jesus e disse: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedrão querido queria um banho. Que simplicidade. E Jesus vira para esse homem e diz para ele: quem já se banhou não precisa de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Você já foi banhado no dia da sua conversão. O problema agora são os pés. Você está lá, acabou de tomar banho, já se vestiu, está toda linda para vir para o congresso. Você está lá fazendo os seus retoques no banheiro, você olha pela janela e vê que seu cachorrinho saiu. Você corre com tudo porque ele vai para a rua. Pega o bichinho, traz para casa. Pois olha, e sujou o pé. Eu lhe pergunto, vai tomar banho de novo? Não. Vai lavar só os pés. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quem já se banhou não precisa de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Está vendo? Então, o pecado não é uma norma na vida do crente. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente que pode acontecer. Se você já teve um acidente, principalmente por causa de velocidade, você toma cuidado. Toda terça-feira eu moro em Copacabana, eu ia pregar em Campo Grande. Saía de casa 3 horas para pregar, 7h30 da noite. Por causa do trânsito da Avenida Brasil. Na hora de voltar, botava o pé lá embaixo, sempre 20. Botava com tudo, não tinha carreta nem caminhão para eu respeitar. Eu queria fazer em 20 minutos. E eu vinha com tudo, não tinha quem segurasse. Estava errado? Estava. Era perigoso? Era. Mas eu queria chegar em casa. Um dia eu peguei um cachorro pela frente. E a minha alegria
é que meu carro era um carro alto. Meus irmãos, o bicho desapareceu em pedaços, mas doeu no bolso. Foi caro. Arrebentou a frente do carro. Nunca pensei que um cachorro tivesse aquele poder. Tomei um susto. Hoje eu tenho um carro mais potente e eu não saio dos 90. Precisou acontecer um acidente para eu saber o quanto dói. Pecado é isso. Uma vez aconteceu. Você leva a sério porque pecado gera morte, faz defunto. Para você não repetir, porque você é nascido de Deus, a prática da sua vida não é o pecado, porque o pecado é ofensa a Deus. Então você precisa estar revisando a sua vida, renovo. Para você ter o renovo, você tem que estar limpando. O único jeito é você estar vindo diante daquele que é seu dono, que lhe comprou, para que ele possa cuidar da sua sujeira. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, que nós possamos, neste momento, que nós estamos vivendo aqui na terra, nessa desembocadura, em que aqueles que estão em Cristo estão sendo preparados para serem sugados da terra. Nesse momento célebre, que Deus sonhou, que nós possamos estar indo a Jesus, para que Ele possa estar lavando os nossos pés, para que nós tenhamos consciência do pecado. Nós não podemos brincar com veneno mortal, nós não podemos brincar com alguma coisa que matou o Filho de Deus lá na cruz por nós. Nós precisamos chegar a Ele, para que Ele possa lavar. Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo, e quem não é comigo é contra mim. Então, quem é que está lavando os seus pés? Ou você nunca peca, ou você não tem maus pensamentos, maus desejos, más inclinações. Todos nós temos. Precisamos disso. Precisamos. Você veio de Deus. Você está caminhando de volta para Ele. Só para lembrar, capítulo 5 de Tiago. Tiago diz assim, no primeiro século, viu? No primeiro século. Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Olha só, ele estava escrevendo para a turma, olha aqui a quem a carta é endereçada. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele estava escrevendo para os crentes judeus que estavam na dispersão. Ele diz: sede vós, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Primeiro século. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Isso ele escreveu no primeiro século. A vinda do Senhor está próxima,
o juiz está às portas. No primeiro século, são passados 20 séculos, nós estamos no século 21. Em que momento da história nós estamos? Vamos dar mais um exemplo? Paulinho de Tarso, quando escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, ele deixou bem claro que ele acreditava que ele fazia parte da igreja que ia ser arrebatada. No capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 15, ele diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, oi Paulinho, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Primeiro século, Paulo de Tarso acreditava que ele fazia parte da turma do arrebatamento. São passados 20 séculos. Paulinho já está na glória. Que momento nós estamos? João, lá em Apocalipse, depois que ele escreve as cartas, ouvi a voz que falava de novo comigo, dizendo: vem, João. Depois dessas coisas, ele disse: vem aqui, eu vou te mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Ouviu, olhou e ouviu, viu uma janela aberta no céu, foi sugado para fazer uma reportagem lá em cima. Deus passou o filme para ele escrever passo a passo para a igreja, para nós não nos apavorarmos quando estivesse vendo aí tudo o que a gente está vendo e ouvindo toda essa enxurrada de coisas nojentas que nós ouvimos, para não perdermos a esperança nem a alegria, mas que os santos se santifiquem mais. Ele sobe as coisas que em breve devem acontecer. Breve, são passados 20 séculos. Está vendo? Que momento você está? Em que momento nós estamos aqui na terra para nós estarmos assim, sei lá. Por que Deus escolheu você para este momento? De onde você veio? Você veio de Deus por um propósito especial dele. Você não veio aqui para apenas ser mais um. Você veio com propósito. Deus colocou em você dons. Deus investiu em você. Deus lhe deu talentos. Deus lhe dá oxigênio todos os dias de graça para você respirar. O que você está fazendo? Pode dizer que não é da minha conta, eu vou continuar perguntando. O que você está fazendo? De que forma você está aproveitando esse tempo? Jesus Cristo diz que nós temos que andar enquanto é dia, porque vai chegar a noite onde ninguém poderá andar. Não é? Vive cansado, irmã, estou cansado. Cansado de quê? Eu não aguento de tanto falar em cansaço. O povo fala em cansaço. Mas a senhora não fica cansada? Cansada de quê? A senhora não tira férias? Férias de quê? Eu só faço o que eu gosto. E eu gosto de pregar a palavra. A irmã, a senhora quer dar uma descansadinha? Quem lhe disse que eu estou cansada? O povo é mole. Helena, como é que pode, Helena? Dá vontade da gente pegar esse povo, sacudir, dar um chute.
Nós estamos desembocando, meus irmãos. Nós estamos desembocando. O arrebatamento é só para quem está em Cristo. Os que morreram em Cristo e os que estão na terra em Cristo. Abra seu olho. Porque Deus tem um propósito para você. Para Ele ter trazido você agora, nesta época. Você tem ligado sua televisão para ver o quê? Para presenciar safadeza? Má notícia? Má influência? Coisa feia? Nem isso mais você pode ver. O que você está fazendo aqui? Quanto tempo você gasta com sua Bíblia? Quantos versículos você memoriza por semana? O que você está botando para dentro? O que você está fazendo com o seu tempo? Lá vai Jesus. Apanhou, que só na noite de quinta para sexta-feira. Sexta-feira apanhou tanto. Os dois outros que foram crucificados junto com Jesus, levaram a cruz deles no anais. Lá vão eles, no anais. Jesus Cristo tiveram que pegar um negão que ia passando lá. Eu fico tão feliz que era um homem negro. Era assim. Para ajudar, porque tiveram medo que Jesus não chegasse vivo no Calvário. Apanhou. Foi crucificado. Morreu, enterraram. Sábado, passou o dia. Domingo acorda. Já está Jesus no caminho de Emaús, com 2 discípulos, que ninguém merece. O dia todo, só Jesus. Porque eu, se fosse Jesus, no caminho eu dizia logo, sou eu, ó, aparece, desaparece, sou eu. Vá dizer que você não faria isso. Ou então você fazia uma dos nossos líderes modernos. Eu tenho direito ao meu descanso. Eu vim para fazer a redenção, está feita. Acabou. Tudo está consumado. Foi lá. Ó nécios e tardios, para crer em tudo que os profetas disseram. Pegou lá de Gênesis, passando por todos os livros do Pentateuco, entrando pelos profetas, pegando versículos, toma. Jesus não pregou, só pegou versículos escritos aí no seu Antigo Testamento, esse aí, para mostrar para eles que ele era o Cristo. Bom, e lá vão eles andando. Você conhece Jesus, você sabe como ele é. Não convide não que ele entra. Quando chega na entrada de Emaús, Jesus deu uma de João sem braço. Fez que uma coisa que ia passar, louco para ser convidado. Aí convidaram ele, pois não. Entrou. Ele sempre quer ser convidado para entrar. Quando entrou, vamos para a mesa. Na mesa do discípulo, o mestre toma a dianteira. Tomou o pão, partiu, deu, se revelou. Pergunta de Edmeia: por que ele não se revelou no caminho? Eu vejo que ele se revela a quem se assenta com ele. No caminho o coração deles ardia, mas na mesa Jesus se revelou. Você quer que ele se revele a você? Você tem tirado tempo para sentar com ele? Então não é culpa dele não. Ele diz, eu estou aqui, a porta eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar, porque pode ser que ouça a voz
e não convide. Na igreja é indiferente, esta noiva indiferente, uma noiva fria, uma noiva sem graça, uma noiva que não namora. Gente, a melhor época do namoro é o noivado, porque é a época melhor para namorar. Quem já foi noivo, quem casou sabe disso, será que já esqueceu? Nós somos uma noiva que não tem prazer de ficar a sós com o noivo, no tititi, no aconchego, dizendo palavras de amor, dizendo: vem me buscar, vem. Cadê a expressão? Cadê? No tempo da pandemia, as pessoas diziam: irmã, será que agora que Jesus vem nos buscar? Eu disse: não sei. Nem ele sabe. Só o pai é que sabe. A irmã, porque as coisas estão difíceis, fiquei sem emprego. Eu disse: então você não quer Jesus, você quer dar o golpe do baú. Você quer que ele venha lhe buscar porque as coisas estão muito difíceis. Não é porque você quer estar com ele. De onde você vem? Hein? Para onde você vai? Ah, você vai. Ah, que vai. Você veio de Deus, meu irmão. E você tem todo o aparato preparado para voltar para Ele. Como você tem preparado o seu retorno? Abre os olhos enquanto é tempo. Você é chamada de um modo especial para um tempo especial como este. Precisa fazer a diferença agora. No tempo de Paulo, ele fez tudo o que tinha que fazer. No tempo de Isaías, ele fez tudo o que tinha que fazer. Hoje é o seu tempo. O que você está fazendo? O quê? Será que Deus continua esperando que você tome alguma providência? Irmã, tem medo de errar, orgulhosa, soberba. Se exponha que vale a pena. Se exponha por esse homem querido. Se exponha por esse amor de Deus. Saia do seu lugar, faça alguma coisa, leia a Bíblia em voz alta. Busque a intimidade com Ele pela sua palavra. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Senhor Deus nosso Pai, que alegria podermos lhe chamar de Pai. Mas foi Jesus Cristo que nos ensinou isso. Quando orardes, dizei Pai. Nós poderíamos ficar aqui repetindo esse nome. Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos pelo que o Senhor nos tem dado. E o que o Senhor nos tem dado é a confiança de sermos a sua igreja nesse momento terminal do planeta Terra. Agradecemos o seu nome e lhe pedimos, ó Pai, que nós possamos viver para o seu agrado. Nós lhe pedimos, explode uma bomba dentro de nós, incomoda, para que nós possamos sair desse comodismo que nós estamos, desse dolce far niente que vivemos, e que nós possamos ser sacudidos e agitados, para que nós busquemos a tua face, para que nos apaixonemos mais e mais, para que andemos na tua direção,
para que tenhamos a consciência exata do teu chamado para hoje. Entregamos esta oportunidade que temos, te agradecendo e te pedindo, ó Pai, que tu sejas louvado e que tu te agrades de nós. Isso nós te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.